Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre uma solução, uma tecnologia que está ajudando pessoas de todo o mundo a resgatar um passado que nunca foi capturado pelas câmeras. Antes da gente entender essa história, quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafael Coimbra, bom, vou começar te pedindo para explicar o que é a Synthetic Memories e, na sequência, Rafa, quero que você me diga o seguinte: dado que as nossas memórias frequentemente nos traem esse produto que captura a essência de algo que está armazenado no nosso cérebro, pode ser considerado uma memória verdadeira ou autêntica? Há controvérsias. Com certeza vai gerar algum tipo de memória. Acho que tende a ajudar muitas pessoas, mas a gente precisa realmente colocar as coisas como elas são para que cada um avalie se faz sentido ou não criar um tipo de memória sintética. A gente está falando, André, de um projeto de uma empresa espanhola, com sede lá em Barcelona. Eles têm feito algumas exposições mundo afora, mas basicamente o que eles estão fazendo consiste no seguinte: eles entrevistam pessoas que por algum motivo não conseguiram fazer o registro de suas memórias em fotografia, em vídeo. Hoje é muito fácil, né, para a geração, os millennials e sobretudo a geração Z, que já nasceram super conectados. O pessoal está o tempo inteiro fazendo foto e vídeo com o celular na mão. Mas se a gente for pegar pessoas mais antigas ou que não têm acesso a algum tipo de tecnologia, essas pessoas ficam 100% reféns da sua memória biológica, né, do que está ali na sua mente. E grupos mais específicos também, eles começaram trabalhando ali com refugiados, com populações mais vulneráveis. Eles pegam essas pessoas, entrevistam essas pessoas e a partir dessa lembrança, né, então a pessoa tem que não é uma coisa feita diretamente do cérebro, com uma interface cérebro-máquina, a pessoa vai relatando trechos da sua experiência e essas pessoas que estão ouvindo essas entrevistas transformam essa história em prompt, em comando para que a inteligência artificial gere as imagens correspondentes àquela informação. Não é algo que é feito também de primeira. Eles conversam, geram uma imagem, perguntam para a pessoa: é mais ou menos isso aqui que você se recorda? Então, exemplo, uma pessoa está lembrando de uma festa de aniversário quando era adolescente numa determinada casa lá de shows. Ela está lá dançando numa festa. A pessoa vai perguntando: e aí, com quem você estava? Como é que você lembra? Como era a música? Como era a decoração do local? Como era a sua roupa? Quem estava com você? Como era descreva essa pessoa. A partir dessas informações, como se isso seria um retrato falado de uma memória, é que esses comandos vão sendo colocados e refinados até que no fim saia uma imagem, uma fotografia do que seria a representação da memória daquela pessoa. É uma coisa que a gente, olhando assim, parece, como eu disse, bobo para muita gente que tem acesso a muita memória, mas para quem não tem, é algo que, pelo que a gente observa do projeto, impressiona, porque a pessoa não lembrava muito, ela tinha ali pouquíssimas referências, e a gente sabe que o processo de memória é assim mesmo, para colocar aqui todo mundo na mesma página. O senso comum de muitas pessoas é que a memória é algo como se fosse um arquivo de computador, que você guarda no local lá do seu cérebro, num determinado momento, quando você quer, você acessa essa memória e ela vem exatamente igual a quando ela foi criada. Isso não é verdade. O processo de memória é um processo de reconstrução constante. Então você tem fragmentos do que você lembra, você acessa esses fragmentos e você reconstrói, é como se fosse uma reconstituição toda vez que você lembra essa memória. Então toda vez que a gente lembra de alguma coisa, provavelmente vai ser diferente da versão original. E isso tem relação com a emoção que você está vivendo hoje, com alguma questão que você está passando. Isso também interfere e muda, né? Modifica essa memória ao passar dos anos. Então, o que a gente está tentando fazer aqui, ou esse projeto, é mais ou menos
cristalizar o que seria uma referência em formato de fotografia. Mas, obviamente, essa referência vai ajudar essa pessoa a manter essa memória depois por mais tempo. Como a gente pega, né, uma fotografia e a fotografia é um fragmento da nossa memória, isso ajuda você toda vez que quiser reconstruir essa memória. Então pode ser uma coisa interessante, mas também a gente tem que considerar, André, fazendo aqui o contraponto, que muitas dessas informações podem ser inventadas, né? A gente pode, nesse caso, diferentemente de uma fotografia real, recriar uma memória como se fosse o que a gente gostaria de ter vivido. Tudo bem, se a pessoa se sentir bem com aquilo, ok, mas desde que a gente esteja consciente de que é uma memória inventada, né? Uma memória criada para satisfazer a gente por algum motivo. Só para não confundir e não achar que a partir de agora essas memórias sintéticas sejam uma verdade absoluta, como no caso de uma fotografia, o que não é verdade. Mentiras sinceras, Rafa Coimbra. Olha só, essa capacidade assim, de reviver as emoções através de memórias visuais, de relatos, e depois transformar isso através de inteligência artificial em imagens, pode ter um impacto significativo na nossa conexão emocional com o passado. E aí, assim, eu fico pensando se a tecnologia pode ajudar a preservar ou a intensificar as nossas emoções conectadas a essas memórias passadas. Você acha que tem limite para o que a tecnologia pode fazer nesse sentido? É uma distorção, é uma brincadeira, é um tratamento? Qual o limite dessa história? Essa é uma questão ética muito importante, André, porque, como eu disse, a gente está, obviamente, tentando ajudar ali, o projeto tem essa finalidade de ajudar pessoas a resgatarem memórias que não existem. Mas, à medida que a tecnologia ela vai ficando sedutora, ela vai ficando mais complexa, obviamente as pessoas podem ter uma tendência a começar a recriar um mundo encantado ao qual não existe. Isso vale para o passado, mas vale também para o futuro e para o presente. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando aqui de imagem, né? É uma foto sintética a partir da reconstituição da memória de alguém. Mas imagine, André, se a gente olhar para um futuro, numa IA multimodal, imagine que a gente consiga fazer essa mesma coisa com outras sensações que não apenas a visual. Então eu posso recriar, primeiro, em vez de fotografia, um vídeo. E a gente já viu tecnologias como Sora, da própria OpenAI, que faz ali um vídeo muito, muito realista. 2, imagina se eu começo a incluir outros sentidos nessa história. Estou falando de toque, cheiro, o gosto, né? No exemplo que eu estava dando na festa. Pô, você quer ouvir o som da festa? Imagina você criar o mesmo som daquele ambiente. O que você estava bebendo e comendo naquela festa? Você sentir o gosto, tocar numa pessoa que você sente saudade. Isso pode fazer com que a gente fique nostálgico. Nostalgia é uma característica de comportamento humano, mas, obviamente, imagina uma situação de alguém que perdeu alguém muito querido. E a gente já tem observado projetos na direção de reconstruir pessoas que morreram, né? Você mantém de alguma forma viva aquela pessoa, cria um avatar, pega textos, pega fotos e vídeos daquela pessoa e reconstrói essa pessoa para que ela possa sobreviver, ainda que virtualmente, conversando com você. Então imagina você colocar isso tudo dentro de um processo de criação de passado do jeito que você quer, e a pessoa que está muito saudosista, muito nostálgica, com muita saudade de uma época ou de alguma pessoa, ela pode acabar presa num passado. E aí, obviamente, a gente está falando de uma consequência que pode ser muito negativa. Então é importante que a gente olhe para isso com muito cuidado, e eu falei para frente também, porque a pessoa dentro de um momento muito difícil, ela pode querer dentro de um escapismo, esquecer o que está acontecendo no presente ou no futuro e ficar vivendo na realidade gerada sinteticamente por ela. Fala, olha, cria aí um mundo em torno de mim, eu quero sentir esse mundo, o mundo real, ele é muito sofrido, eu não quero ficar nele. Então é preciso que as pessoas, obviamente, tenham cuidado, porque é sedutor. Parece uma coisa ainda simples, interessante, chama atenção, memória sintética, mas no limite isso pode acabar gerando aqui, eu estou extrapolando, como se fosse uma dependência química de sensações sintéticas. Então, nesse sentido, esse processo que pode servir como uma ferramenta terapêutica para questões de estresse pós-traumático e até do processo regular de terapia mesmo,
pode também servir para questões físicas e químicas que nós enfrentamos ou potencialmente enfrentaremos ao longo da nossa vida. Como, por exemplo, o Alzheimer. Até que ponto você imagina que essas reconstruções baseadas em memórias, e aí não estou mais falando só das questões terapêuticas desse processo, mas podem interferir em questões físicas, em processos de demência em função da idade, de debilidades que o nosso cérebro enfrenta. Isso pode mudar o nosso cérebro? Acho que sim, André, porque a gente está falando aqui de uma tecnologia que ela é digital, ela é sintética, mas obviamente que os efeitos obtidos no momento em que uma pessoa ela relembra de algo são sentidos fisicamente, biologicamente, e mexem com o cérebro. Então, o processo de saída do cérebro, reconstrução, mas tem também esse retorno e, obviamente, essas emoções, elas são reais, elas não são sintéticas. Então, acho que no caso de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, em que a pessoa vai perdendo ali, muitas vezes, a capacidade de recordar até quem ela é ou pessoas que estão próximas a ela, talvez possa surgir algum tipo de tecnologia que faça com que essa pessoa relembre o que está acontecendo em torno dela e que, a partir dessas emoções, ela resgate um pouco do que a cerca ali naquele entorno, fazendo com que não se evite, talvez, o processo de degeneração, mas que se retarde de alguma maneira a partir dessa tecnologia. Tem um ponto importante, André, para a gente notar também, detalhes dessa pesquisa que foi feita em cima desse experimento, que é o seguinte, né? Não é uma pesquisa acadêmica, mas o que o pessoal que está desenvolvendo a memória sintética percebeu, são duas coisas que me chamaram a atenção e que têm relação, talvez, com o que você esteja falando. Vamos pegar aqui pessoas agora mais idosas, né? Primeiro foi o seguinte, as pessoas sentiram mais emoções com fotos impressas. Novamente, para a geração mais nova, talvez isso não faça sentido. Tem gente que nunca viu uma foto impressa, ela vê na tela do celular. Mas, para quem é mais antigo, a sensação de memória ela está diretamente ligada a algo impresso, a algo físico, a algo em papel. Então, isso é uma consideração importante, porque se forem trabalhadas essas emoções e memórias sintéticas em diferentes gerações, isso precisa ser considerado. Será que por uma criança ou adolescente uma foto digital vai fazer tanta diferença quanto uma em papel ou não? Isso precisaria ser testado. Outra coisa que eu achei interessante é que, ao contrário do que eu poderia, por exemplo, imaginar, as IAs generativas mais modernas não funcionam tão bem quanto as antigas. Olha só que curioso isso, é um paradoxo. Espera aí, Rafael, você está dizendo o seguinte, que o DALL-E 3, o Midjourney, a nova versão, essas ferramentas mais conhecidas, as mais modernas não performam tão bem quanto as mais antigas? Exatamente. O que acontece é o seguinte, as ferramentas mais antigas, elas ainda têm um elemento muito grande de falha. Obviamente, as ferramentas vão sendo corrigidas para que as imagens sejam cada vez mais precisas, mais realistas, de acordo com o que a gente determina em comando de texto. Mas olha que interessante, a memória, como eu estava falando aqui inicialmente, ela não é algo como um arquivo digital perfeito, hiperrealista, uma fotografia. Ela é algo, vou simplificar aqui, meio embaçado. Todo mundo vai entender o que eu estou falando, né? A memória ela vem ali como uma nuvem, tem um caráter meio misterioso, são pedaços que vão se juntando que formam uma imagem que a gente tem de memória e nos remetem a emoções. Então as ferramentas mais antigas, que tem uns erros toscos, assim, meio bizarros, parece meio que um borrão na fotografia, seria o equivalente a isso no mundo físico, essas imagens atraem a atenção, geram mais emoções, geram mais o efeito de memória para as pessoas que participaram desse projeto. Então é interessante entender que, mesmo que a gente evolua nessa direção que eu estou falando, de uma IA multimodal, com novas ferramentas, novas sensações hiperrealistas, em algum momento, a princípio, entende-se que deve-se colocar um véu, né, uma camada ali de erros para que as pessoas percebam essa memória como algo real. É um paradoxo aqui interessante e isso também precisa ser levado em consideração. Mas eu acho que sim, André, quando a gente entender
como exatamente calibrar, né, com ferramenta mais antiga, um pouco mais nova, e dependendo das aplicações que forem feitas em cima desse novo tipo de tecnologia, eu acho que para algumas doenças pode sim ser um elemento terapêutico muito interessante, porque isso traz sim um impacto real na vida das pessoas. Bom, a gente já entendeu que esse tipo de tecnologia pode alterar a maneira como nós recuperamos, compartilhamos e preservamos as nossas memórias individuais, Rafa. Agora, eu fico pensando se isso impacta a nossa vida enquanto sociedade. Ali, a gente evoluiu contando histórias em volta da fogueira. Até que ponto esse tipo de solução pode mudar a nossa sociedade na forma em como a gente compartilha e transmite memórias para as futuras gerações? Uma pergunta fácil, Rafa. Qual é o futuro da memória? André, é muito interessante que você fazendo essa pergunta, eu estou lembrando de um livro do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano que eu gosto muito, já devo ter citado aqui algumas vezes. Ele tem um livro sobre narrativas, né? E ele faz um questionamento muito atual sobre essa maluquice que a gente está vivendo de redes sociais, de cada um com uma teoria, uma tese, uma verdade, e como isso, de certa forma, tira essa liga humana que você está citando do contar em volta da fogueira, né? Para que a gente compartilhe uma memória em comum, para que a gente realmente construa uma história coletiva, é necessário que a gente pare, respire, se envolva, tenha um mínimo de imersão e de tempo para que a gente baixe um pouco a guarda e se conecte dentro de uma narrativa. Isso está cada vez mais raro. Hoje em dia, cada um tem a sua verdade, nessa nossa era pós-verdade. Isso está extremamente fragmentado e com selo de validade de minutos, no máximo de dias, né? O que a gente está falando aqui hoje, amanhã já acabou. Então, é muito difícil você criar uma memória coletiva. Antigamente, essa memória ela era criada por algumas pessoas que tinham ali um papel importante na sociedade e as pessoas viam de uma comunidade em determinadas figuras esse papel de contadores de histórias no fato de memórias, né? Os livros, tudo aquilo que a gente conhecia antigamente. Hoje em dia está pulverizado, todos nós viramos produtores e consumidores de memórias coletivas e individuais. Eu acho que é importante a gente refletir sobre esse ponto da memória coletiva, André, e também da individual. Eu faço aqui uma reflexão com você que está nos ouvindo. Quantas fotos você tira por dia, por semana, ou quando você vai fazer aquela viagem? Eu sou da época que eu levava um filme de 24 poses, 36 poses, e era isso que às vezes rolava numa viagem. Hoje em dia você tira 30 fotos, por sessão ali de momento. Isso faz com que a gente esteja se inserindo dentro de um mar de informações e memórias próprias, né? Muitas vezes a gente não consegue achar foto do ano tal, da viagem tal, porque tanta fotografia que tem lá no nosso smartphone que a IA tem ajudado, porque ela hoje consegue detectar foto de cachorro, foto de aniversário, foto de geolocalização, mas ainda assim é cada vez mais difícil com que a gente crie uma memória específica daquele momento, né? Antigamente isso era feito com uma fotografia, com uma imagem, com um texto, uma carta, um bilhete. Mas hoje a gente está afogado nesse mar de informações e isso é uma tendência crescente. Então acho que um desafio futuro não será, fazendo aqui uma conexão com o papo inicial, o desafio futuro não será a falta de memória, será o excesso de memória. Como nós humanos vamos conseguir, no mar dessa enxurrada de informações individuais e coletivas, resgatar e entender a importância daquela memória, porque também tem esse componente. A gente está falando aqui, eu estou citando quantidade, mas também a qualidade da memória. A memória humana, biológica, ela é feita de acordo com as emoções que você sente, sejam emoções positivas ou negativas. Quando você percebe que aquele momento é importante, você guarda. A gente não guarda tudo que acontece no nosso dia. 24 horas é muita informação para ser guardada. A gente descarta a maior parte dessas informações e a memória, o que fica registrado para a gente durante algum tempo ou para sempre, são momentos importantes, para o bem ou para o mal.
e com a gente produzindo informação, fotografia, vídeo o tempo inteiro, freneticamente nas redes sociais ou no nosso smartphone, obviamente isso se perde. É muita quantidade e pouca qualidade para que a gente relembre as nossas emoções, aquelas verdadeiras, aquelas que importam para formar quem nós somos. Bom, Rafa, esse é um assunto fascinante. Eu fico pensando, de fato, nessas implicações, porque esses algoritmos, soluções tecnológicas, essa relação simbiótica que nós vamos construindo com a tecnologia em geral, elas vão de fato nos moldando fisicamente. Por isso fiz aquela pergunta sobre o Alzheimer e naturalmente isso tem implicações sociais gigantescas. Esse é um tema que daria para ficar falando aqui horas e horas. O que mais você precisa saber? É hora de virar a chave, Rafa. E aí eu te pergunto no que você vai ficar de olho essa semana. André, tô de olho no halving do Bitcoin, né? Para quem não está acompanhando aí o mercado de criptoativos, esse é um momento muito aguardado, muito importante. Ele, na prática, ele reduz os bitcoins, o que está sendo pago para, na verdade, para quem está criptominerando esses bitcoins. Então, hoje em dia, para validar uma transação, quem está minerando recebe 6,25 novos bitcoins para cada bloco minerado e a partir do halving vai cair pela metade. Então, a recompensa por essa mineração vai ser de 3,125 bitcoins. Isso já era previsto, isso está determinado desde o algoritmo inicial, mais ou menos de cada 4 em 4 anos, a gente tem um halving desse, até que basicamente emitam-se todos os 21 milhões de bitcoins. A gente já está em mais ou menos 19 milhões, tem um halving previsto para 28, outro para 32, e ali quando chegar em 32, basicamente todos os bitcoins já vão ter sido minerados. E isso é importante, André, porque é um jogo de bitcoins marcados, ou seja, não tem como você inflacionar o Bitcoin. Não estou falando de valorização do ativo, não, estou falando de inflação. Porque você não tem como gerar mais do que 21 milhões de moedas. Foi isso que foi estabelecido no início, é isso que vai ser mantido, pelo menos espera-se se nenhuma catástrofe aconteça com o Bitcoin. E aí o que acontece nesses períodos de halving é que o preço tende a subir antes, depois. Eu estou dizendo aqui uma data que não é cravada, talvez você esteja ouvindo isso, já tenha acontecido, mas a expectativa é que aconteça essa semana. Estou falando aqui mais ou menos entre os dias 15 e 20. É a expectativa de que aconteça esse halving, e isso, como eu disse, gera uma expectativa, uma ansiedade, gera um fear of missing out, pessoal correndo para não ficar de fora desse momento importante para o Bitcoin. E aí, 2 conselhos que eu dou para o pessoal. Se você nunca trabalhou com criptoativo, cuidado para não entrar nessa ansiedade e fazer besteira, porque do mesmo jeito que tem subido muito, pode cair muito. E o segundo conselho que eu dou é cuidado com os golpes. Eu tenho visto muita gente, muitas reportagens, muito burburinho, inclusive em rede social, dizendo que tem gente, obviamente, do mal se aproveitando desse momento e dando golpe. Então, cuidado se você for fazer algum tipo de operação agora, seja para comprar, seja para vender, procure uma instituição de credibilidade, porque tem muito golpe rolando aí. Não caia no golpe do halving do Bitcoin. Bom, Rafa e amigos, eu vou ficar de olho no Web Summit. A MIT Technology Review é uma parceira do Web Summit. Nós sempre construímos conteúdo, tiramos alguns insights, publicamos um relatório. Aliás, temos um relatório do Web Summit de Lisboa disponível para quem quiser ler. E agora vamos para uma nova edição. Rafa vai estar lá em 2 painéis. Eu vou estar lá em 2 painéis também. Se você que nos ouve estiver por lá, vai ser um prazer trocar ideia e falar sobre o futuro da tecnologia. Web Summit, grandes parceiros da MIT Technology Review. É isso, meus amigos. Tá na hora de ir, mas antes disso eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, meu amigo, até a semana que vem. Um abraço, André. Até semana que vem aqui digitalmente, até daqui a pouco lá no Web Summit. Você que também está nos ouvindo, se estiver por lá, dá um pulo nos nossos painéis lá para a gente se conhecer
pessoalmente, se você curtiu esse tema que eu abordei aqui do halving, do Bitcoin, tem um texto bem legal da Tatiana Revoredo, nossa colunista, explicando mais tecnicamente do que se trata essa história. Até semana que vem. Semana que vem tem mais podcast do MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.